E voltamos. Hoje no vídeo eu falarei um pouco sobre como crenças limitantes podem ser facilmente quebradas com um breve momento de lucidez na metacognição. Hoje o cenário está um pouco diferente, porque, na verdade, eu já vou explicar o porquê. Primeiro eu vou falar a introdução e no desenvolvimento, ou lá pro desenvolvimento para o final do vídeo, eu explico melhor o que aconteceu e o porquê que esse cenário está tão diferente, o porquê que a sombra tem esse destaque maravilhoso e o cenário está tão mais interessante. Na verdade, tão interessante quanto antes. Bom, eu disse que eu ia explicar a mudança do cenário lá para o final do vídeo, mas eu acho que eu já vou falar agora, porque tem muito a ver com o título Insira a sua desculpa aqui. Bom, vamos lá. Eu gosto muito do outro cenário, no caso, o cenário dos 3 primeiros vídeos. Para quem está chegando nesse canal a partir desse vídeo, depois dá uma conferida lá. Eu acho que é melhor que você acompanhe desde o primeiro e depois veja esse, mas caso você não queira, você pode ver depois. Ainda assim, esse vídeo vai fazer sentido. Eu gosto muito daquele cenário. Eu acho muito interessante, eu gosto daquela salinha. Ela tem uma acústica melhor porque o teto é de isopor e tal, e tem móveis e coisas do tipo. Essa sala que eu tô agora é uma sala do meu quarto, ela é meio vazia. E o porquê que eu tô gravando aqui? Bom, agora há pouco eu estava assistindo um vídeo, na verdade já faz umas 2 ou 3 horas, justamente a respeito de organização da vida, de várias áreas e coisas do tipo, e o quanto que a mediocridade fica presente na sua vida quando você fica com medo de dar o próximo passo. E eu acho que, assim, por exemplo, eu estava com uma crença limitante, eu estava com uma desculpa, né? Que eu só precisava, quer dizer, eu só podia gravar o meu vídeo quando eu estivesse lá naquela salinha dos meus 3 primeiros vídeos. Só que, não, para um vídeo no meu canal ser publicado, eu preciso de uma câmera, eu preciso ter voz, um cérebro pensante e internet para poder postar o vídeo. Apenas isso. E, no máximo, eu preciso de um momento de silêncio, né, no caso, no ambiente, para que eu possa gravar, para que ninguém me atrapalhe, ninguém interrompa, né, o raciocínio do vídeo. Por exemplo, mesma coisa que eu estar falando agora e aparecer alguém e me atrapalhar, eu perder todo o fluxo do assunto, né? Justamente para quem se distrai muito, é complicado você voltar até a mesma ideia, né? Seguir o mesmo caminho, né? O mesmo trajeto que estava seguindo antes. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Agora, deixa eu ver, meia-noite e 40, vai estar espelhado isso daqui, mas qualquer coisa eu coloco lá no espelhar a imagem. E eu tô gravando esse vídeo, eu não quis esperar chegar até as 7 horas da manhã para poder gravar isso, porque no caso lá no meu trabalho eu procuro chegar um pouco mais cedo, porque assim, o horário que eu deveria chegar é às 9 horas. Então, normalmente eu coloco para gravar, né, quando eu vou gravar os vídeos um pouquinho mais cedo, no caso eu posiciono a câmera, as luzes, a cadeira que eu tô sentado, enfim, eu arrumo, né, o cenário e tal, para poder gravar, porque assim, o meu trabalho basicamente eu trabalho com uma equipe de som de um restaurante, eu já disse isso no último vídeo, e de manhã eu preciso colocar a playlist, né, para os clientes ouvirem música e tal. Só que assim, como eu tenho que estar lá às 9 horas, então eu procuro chegar um pouquinho mais cedo para poder gravar, porque daí não precisa estar a playlist nesse momento, né? E daí, por exemplo, eu fico lá no meu cantinho lá de boa e tal, na minha salinha. A princípio não é todas as horas que alguém precisa de mim para poder fazer alguma coisa, para colocar uma determinada música, enfim. E por isso que eu acabei, né, escolhendo fazer isso em casa mesmo. Por que não fazer em casa? Em casa eu tenho paz, em casa ninguém vai vir me procurar para eu fazer alguma responsabilidade, porque eu já faço as minhas coisas, já organizo minha casa e tal. Então justamente eu faço todas essas coisas antes de gravar, justamente para não ter, né, nenhum empecilho me incomodando. No máximo, sei lá, um gato meu que vai miar e só isso. Mas, enfim, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora. Então eu estou basicamente usando o meu canal como experiência pro vídeo. Eu acho que é nada mais justo, né? E é isso. Então, mas o que hoje falaremos mais
sobre a questão da metacognição e o quanto que isso está alinhado com essas crenças limitantes. E, em resumo, esse tema, insira a sua desculpa aqui, as crenças limitantes, elas estão presentes em mais coisas que nós imaginamos, justamente porque a gente fica no piloto automático. Nosso cérebro foi programado para economizar energia. Nosso cérebro gasta cerca de 20% da energia de todo o corpo. Se você for ver, por exemplo, em média uma pessoa vai ter uns 70 quilos, o seu cérebro tem 1,2 kg, então é realmente um órgão que gasta energia demasiadamente. Então, obviamente, por exemplo, a procrastinação surge a partir disso, porque você quer economizar energia, o seu cérebro quer economizar energia, e por isso que isso ainda fomenta ainda mais as crenças limitantes que você tem sobre si mesmo. E por que eu estou falando tanto disso? Por que eu não cito exemplos? Por que eu não trago uma solução de uma vez? Justamente para entender a raiz do problema. Não tem como você solucionar um problema se você nem ao menos conhece o problema, se você nem ao menos sabe qual é a sua crença limitante. Mas vamos aos exemplos. Alguém que precisa estudar a bateria. No vídeo anterior eu já disse, eu não sei se nesse vídeo aqui eu já disse, talvez eu esteja ficando louco, mas enfim, eu quero estudar bateria. Bateria é uma coisa complexa, é uma coisa que você precisa dos 4 membros da coordenação, e eu tenho uma crença limitante sobre mim mesmo que eu não tenho coordenação. Eu realmente eu sou muito ruim nisso. Mas essa é uma crença limitante, uma crença momentânea que eu tenho sobre mim. Porque eu sei que se eu praticar, eu sei que se por meio da repetição eu fazer horas de estudo durante vários anos, uma hora eu tenho que ficar bom nisso. É claro que eu sempre tenho que fazer as minhas variações, as minhas adaptações para isso, mas eventualmente eu vou melhorar nisso. Então é uma crença momentânea. E é justamente isso. Coloque a crença limitante como uma crença momentânea e não definitiva. As crenças, todas as crenças, elas são hábitos que tiveram algum início e tiveram alguma fagulha assim para que aquilo existisse em você. Eu não sei exatamente o que aconteceu na minha infância, por que eu não tenho coordenação. Eu acho que é mais a questão de não ter foco em muitas coisas. Quando eu era criança, eu já tentei tocar violão, já tentei tocar teclado. Quando eu era criança, eu tentei tocar instrumentos e não consegui, porque eu não conseguia manter o foco em nada, eu não conseguia prestar atenção na aula, eu não conseguia prestar atenção numa conversa, porque eu ficava divagando, eu ficava imaginando várias coisas. Exemplo, alguém está me falando sobre uma prova que vai ter tal dia, e eu tá pensando, sei lá, jogar videogame, pensando, sei lá, num filme que eu vi, numa série que eu assisti, é mais ou menos isso. E eu ficava divagando demais e eu não conseguia prestar atenção, não conseguia ter foco em nada. Até hoje eu lido com isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive múltiplos interesses, eu nunca consegui manter foco em nada. Acho que a única coisa que eu realmente consegui desenvolver, né, esse hábito desde criança até hoje é a habilidade de desenho. Atualmente eu não estou desenhando tanto, mas ainda assim eu tenho habilidade, eu consigo desenhar bem até, mesmo nunca tendo feito curso ou coisa do tipo. Então eu levo uma certa facilidade. Porém, no restante, eu nunca desenvolvi muito bem. Não sou especialista em nada. Eu sei que assim muitos canais hoje de autodesenvolvimento, de Bom, infelizmente o microfone acabou a bateria e o áudio não vai ficar aquelas coisas, mas ainda assim o que permanece é a mensagem que eu queria falar. Bom, eu estava comentando a respeito de eu nunca conseguir manter o foco, ter essa crença limitante sobre mim, que assim, na minha infância eu tinha múltiplos interesses. Por isso que quando eu estava fazendo alguma coisa, eu estava pensando em outra coisa que eu tinha interesse. Exemplo, quando eu estava na aula de violão, eu ficava pensando em tocar teclado. Aí eu fazia teclado, daí ficava pensando em tocar outro instrumento. E até hoje eu sou assim. Até hoje eu tenho esses múltiplos interesses. Por exemplo, eu tenho interesse em bateria, tenho interesse em estudar neurociência. Eu já pratico alguns rudimentos de bateria, como eu já disse. Já estudo neurociência, estou estudando acho que faz uns 3 meses mais ou menos. Os meus desenhos eu voltei a desenhar, não com frequência, mas ainda assim é uma coisa que eu procuro exercitar. Escrita também, porque eu, por incrível que pareça, eu quero escrever uma história.
vai ser bem complexo e bem longo. Já conta com algumas dezenas de personagens, com as suas origens, com suas coisas. E eu nunca consegui desenvolver muito bem as coisas que eu tenho interesse, porque eu não sou especialista, eu não sou, sei lá, não me pago de especialista igual os gurus de internet que fazem canal de autodesenvolvimento ou crescimento pessoal, assim como o meu. Quer dizer, assim como o meu não, é outra coisa, é outra proposta. Nesse canal eu apenas tento trazer as minhas experiências de vida, como que eu lido com essas frustrações, e eu tento documentar esse processo de amadurecimento e publicar isso para que, se fizer sentido para você, tá valendo. Eu acho que é sempre bom você trazer essas questões, esses pensamentos que a gente tem, trazer isso para a prática e como que você resolve isso na prática. As coisas que eu tenho feito têm resolvido de uma forma muito boa na minha vida, de uma forma bem eficiente, bem mais eficiente do que eu imaginei que seria. E por isso eu imagino que possa te ajudar de alguma forma em relação a isso. Então, em relação às crenças limitantes, basicamente, procure a raiz do problema, procure pensar sobre os seus pensamentos, tente não se prender muito ao seu passado, viva o seu presente. Inclusive, o próprio mestre Ogway do Kung Fu Panda, ele diz que o agora é uma dádiva e por isso se chama presente. Então, use o momento presente para você reescrever a sua história. Você não tem que ter medo do futuro ou se arrepender do passado. O momento presente é onde você faz essa magia. Você usa o momento presente para você escrever as melhores histórias do seu passado e para que você tenha as melhores imaginações do seu futuro e você tenha o melhor futuro possível. Converse consigo mesmo, crie um alter ego com os melhores ideais que você acredita que façam sentido para você. E converse com o seu alter ego. Você que tem as suas crenças limitantes, converse com a sua versão que não tem essas mesmas crenças. O que essa outra versão diria disso? Como que ela lidaria com isso? Como que ela resolveria toda essa questão? Enxergue a sua vivência de outro ângulo, como se você não tivesse os problemas que você tem, ou como se você tivesse problemas piores, e veja, pô, cara, pior que eu nem tô tão ruim assim, eu acho que, sei lá, talvez seja apenas uma tempestade em copo d'água. Quando houver problemas em sua vida, houver essas crenças que limitam você de alguma forma, limitam as suas ambições e atrapalham o que você quer fazer, procure enxergar de outra forma, ver que nem tudo é um inferno, nem tudo é algo ruim. Eu tô com bastante sono e por isso que eu tô falando de uma forma muito lenta. Quando eu tive essa ideia de vídeo, há mais ou menos umas 3 horas atrás, no caso para gravar hoje, eu tava puto, eu tava xingando tudo e todos e, bom, agora já é quase 1 hora da manhã, mas ainda assim eu tenho a mesma opinião, só de uma forma um pouco mais calma. É claro que assim, eu me esqueci de muita coisa que eu tinha falado agora há pouco, eu tô gravando esse vídeo completamente sem roteiro, eu só, sei lá, coloquei pra gravar e eu tô pensando alto aqui, né, pensando em voz alta. Quando eu finalizar esse take eu vou ver se eu lembro de mais alguma coisa para poder finalizar o vídeo. Assim, tem uma coisa que eu não tinha pensado antes, mas eu pensei agora. Bom, acho que muitos de vocês devem ter se deparado com essa imagem daqui. Aí tem aquele balãozinho assim, né, de que ele acha que falta muito e assim por diante, ele tipo vira um looping absurdo. Isso resume a vida de muitas pessoas. Isso não é sobre diamantes, isso é sobre todas as conquistas que você pode ter na sua vida. Exemplo, imagine se todas as pessoas excepcionais que foram gravadas na nossa história, Michael Jackson, Conor McGregor, Alex Poatan, Charles do Bronx, eu acompanho muito o MMA, por isso que eu citei 2 lutadores. Enfim, e aí você vai decidir qual que é a pessoa que você acha que é fora da curva. Muhammad Ali. Imagine se essas pessoas dessem ouvidos a todas essas crenças limitantes, se dessem ouvidos a todos, sei lá, os haters, as pessoas que, sei lá, chamaram eles de loucos e... Cara, o Alex Potter era um borracheiro. Beleza, ele perdeu agora a luta na Casa Branca, mas ainda assim não era pra ele estar na Casa Branca
qual a chance, qual a probabilidade. Estou falando isso agora, porque esse é o gancho que fica para o próximo vídeo. O próximo vídeo tem como tema ambições improváveis. Ainda não sei qual vai ser o título, estou pensando, mas vou gravar amanhã. Amanhã de manhã eu vou acordar bem cedo, eu vou acordar 6 da manhã, então eu vou ter mais ou menos umas 5 horas de sono. Mas é isso, né? São ossos do ofício, a gente tem que gravar. Estou gravando esse vídeo agora porque eu me imaginei em um futuro muito melhor do que eu imagino. É engraçado falar isso, você imaginar uma coisa que você não consegue imaginar. Eu penso, quer dizer, eu não faço ideia de onde que eu vou, em qual lugar eu vou estar daqui a um ano. Sei lá, que tipo de roupa eu vou estar vestindo, quanta grana vai ter na minha conta, eu não sei. Em um ano muda muita coisa, mas eu sei que vai ter muita coisa boa, viagens com certeza. E, enfim, daqui a um tempo eu trago esse crescimento exponencial da minha vida para vocês. Eu acho que eu precisava gravar isso, não é nem como uma forma de desabafo, talvez sim, eu não sei. Eu acho que eu só tava com muita vontade de dar vida a esse canal de novo. Sei lá, eu me sinto vivo, mostrando o que eu penso, sabe? De uma forma sincera. De uma forma sem parecer um personagem, sem ficar forçando piadinha idiota, ou sei lá, ficar falando coisas muito profundas, o famoso palestrinha. Eu tento falar de uma forma mais clara, de uma forma que todas as pessoas possam entender. É claro que eu sempre vou estudar coisas complexas, coisas mais profundas e passar de uma forma mais simples para que os espectadores entendam, né? E atualmente eu não sou a pessoa mais intelectual do mundo, eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo, mas eu tento fazer o possível. Em breve, colher esses frutos aí que estamos plantando. E isso também tem a ver, no caso, você colhe o que você planta. É uma frase extremamente clichê e óbvia, você ouve isso de todo coach, todo guru de internet. Mas é um fato e você não pode negar isso. Procure não colocar culpa nas outras pessoas. Procure assumir a culpa pelo lugar onde você está. Exemplo, uma pessoa foi filha da puta com você e, sei lá, trouxe... Eu vou falar igual um jovem místico, trouxe negatividade para sua vida. E aí você vai querer colocar a culpa nela e tal. Mas, cara, se você for parar os seus projetos por qualquer filha da puta que faz merda na sua vida, você nunca vai conseguir nada na sua vida, porque tem gente ruim em todo canto, em todos os países. Então, não pare por qualquer obstáculo. Uma analogia que eu tenho é: você tem os seus projetos e alguém fala alguma merda pra você. E vamos supor que cada uma dessas merdas aí, tipo, seja um tijolo, entendeu? E vai ter um monte de hater, um monte de pessoas que vão falar: você tá maluco, cara? Como que você vai sair da CLT e você vai, sei lá, conseguir liberdade financeira produzindo conteúdo pra internet? Você acha que, sei lá, viajar para outro país vai te dar algum futuro? E cada uma dessas frasezinhas é um tijolo. Só que quando você coloca a culpa nessas pessoas, você vai criando inúmeras crenças limitantes sobre si mesmo. E você vai montando um domo desses tijolos em volta de você e você fica sufocado pelas suas próprias crenças limitantes. Pega esse tijolo que a pessoa fez, que é essa crítica, e acerta na cabeça dela, entendeu? Você não pode ligar para essas coisas. Exemplo, alguém falou: mano, você é burro, você tá maluco, querendo largar o emprego e tal. E daí você fala: pois é, eu sou burro mesmo, eu sou louco, cara, não tô nem aí. E eu vou seguir minha vida porque minha vida é minha, ponto. Se eu me lascar, o problema é meu. Acabou. O ponto é que as pessoas ligam demais para opinião alheia. E isso acaba justamente fomentando essas crenças limitantes. Mas enfim, acho que eu já estou falando demais, já deve ter uns 30 minutos esse vídeo, eu não sei, vamos ver como é que vai ficar depois da edição. Mas é isso. Esse daqui, inclusive, é o cenário original, a ideia original antes do primeiro cenário, né, da salinha de som. Que a minha ideia era justamente isso, uma parede em ângulo de 90 graus, eu ficava nesse ângulo de 45 graus em relação a essas duas paredes. As luzes de baixo para cima, o celular, que grava nessas sombras aqui, um pouco acima de mim. Justamente por isso que o nome do canal é Som e Sombra. Acho muito legal, porque é justamente som, porque dá para acompanhar por meio de formato de podcast, no caso com experiência auditiva. E sombra, por conta da sombra literal,
e também a sombra do nosso subconsciente que traz essas ideias, esses insights pra gente, que eu posso estar compartilhando com vocês. Para quem tá aqui até agora, sei lá, comenta abóbora, e é isso. Eu sou o roteirista, quase que eu esqueci. Eu sou o roteirista e esse é o som da minha sombra.